Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de 2 aos Reis, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, como também não ficarem mais responsáveis por reparar o templo. Amém? Aqui estamos falando do tempo do reinado de Joás. Joás se tornou rei aqui de Jerusalém, e ele tinha sob o comando dele os sacerdotes, né? Então Joás disse aos sacerdotes que todo o dinheiro que entrasse ali era para os sacerdotes arrumar o templo, né? Consertar, ver o que era necessário, dar um jeito. Todo o dinheiro que eles recebessem para eles usarem para isso. Tá bom. Só que passaram-se 23 anos e não estava sendo feito aqueles consertos. Joás foi e percebeu e falou assim para eles: a partir de agora, vocês peguem o dinheiro que vocês receberem e não fiquem para vocês. Vocês dão um jeito de arrumar aqui o templo. Quer dizer, naquela época já, aqueles sacerdotes já usufruíam do dinheiro da casa do Senhor por conta deles, né? Eles faziam ali, tapavam um buraquinho aqui, outro ali, pronto, deixavam para lá. E não faziam como realmente deveria ser feito. Então o rei, como estava ali na liderança para fazer as coisas, para ver o que estava certo, o que estava errado, para tomar conta do povo, né? O rei percebeu e o rei falou isso. Então foi aí que nós lemos, né? Então os sacerdotes consentiram em não pegar mais o dinheiro. O dinheiro que eles pegassem, que entregassem a eles voluntariamente, como está escrito aqui no versículo 4, eles teriam que dar um jeito de pagar pessoas para poder consertar o templo. Aí, o que eles falaram aqui? Tá bom, então nós não vamos ficar com esse dinheiro. Nós vamos contratar carpinteiros, pedreiros, as pessoas que realmente sabem fazer o que é para ser feito. E aí, né, família, a gente vai pensar, e hoje em dia, por que eu tenho que ficar dando dinheiro da igreja? Por que eu tenho que pagar o dízimo? Aí é que está a questão. Da mesma forma que no passado era necessário a gente dar voluntariamente esse dinheiro, hoje também é. E na verdade o dízimo é falado na palavra do Senhor, que o dízimo é lícito sim da casa do Senhor, entregar na casa do Senhor. E as ofertas, vamos falar da oferta. As ofertas que você dá voluntariamente, aqui está falando mais das ofertas, né, família? As ofertas são necessárias, família. Porque aqui, naquele tempo, já precisava reparar alguma coisa e outra dentro da casa do Senhor. E hoje em dia, eu vou falar para vocês. Quem é que não quer chegar na casa do Senhor e se sentir no ambiente agradável? Quem é que não quer chegar ali e tomar um copo de água fresquinho? Quem é que não quer chegar ali e desabafar os seus problemas do dia a dia, chorar, sofrer, adorar o Senhor? Mas adorar numa brisa suave. Imagine, família, você chegar num templo, numa igreja hoje em dia, e você chegar desesperado, sofrendo, chorando, e naquele lugar fedido, naquele lugar caindo aos pedaços, naquele lugar sujo, empoeirado, com baratas. Então, não é lícito, família, não é certo. Então, para isso que hoje as ofertas e os dízimos são entregues na casa do Senhor, para fazer essas coisas. Todo o dinheiro que entra na casa do Senhor tem uma pessoa responsável por isso. O anjo da igreja, o pastor da igreja, ele vai prestar as contas de todo o dinheiro que entra ali, porque ele está sabendo o que entra e o que sai. Ele precisa saber, como o rei Joás aqui sabia, o pastor, o anjo da igreja, precisa saber também de todas essas coisas. E você chega na casa do Senhor e está caindo aos pedaços. É muito triste, né, família? Você vai lá desabafar, chorar aos pés do Senhor, e aí você fica desolado vendo tudo aquilo. Mas não, o dinheiro que entra na casa do Senhor é necessário para quê? Para fazer a limpeza da igreja, para fazer a manutenção da igreja, queima uma luz, quebra um aparelho de som, alguma coisa, o dinheiro está ali. Os produtos de limpeza precisam ser comprados, a conta da luz precisa ser paga, a conta da água precisa ser paga, precisa ter água filtrada para a gente tomar,
tem que ter papel higiênico no banheiro, sabonete, álcool em gel e tantas outras coisas, família. Até IPTU mesmo, muitas igrejas pagam. Então, todas as coisas, a igreja que não tem o terreno próprio, paga aluguel. Então, tudo é pago. Todas as coisas têm que ter o dinheiro, que é entregado ali na igreja voluntariamente. Então, é para isso que é usado o dinheiro. Tem pastores que passam o dia inteiro na igreja. A igreja fica aberta para receber as pessoas a qualquer momento. Tem igrejas grandes, templos grandes, que precisa ter uma pessoa ali. E como que um pastor vai passar o dia inteiro na igreja, de manhã até a noite, sem ter o salário? Então, muitas vezes é necessário pagar o salário para aquele pai de família, cuidar da família dele e cuidar de quem foi ali pedir socorro de Jesus. Então, é necessário muitos gastos na casa do Senhor, muitas outras coisas. Se a gente for pensar, muitos outros gastos são feitos também na casa do Senhor. Até o Wi-Fi para tocar os louvores, os aparelhos de som, tem que ter manutenção, tem que comprar primeiro os aparelhos. Tem muitas coisas que são gastos na casa do Senhor. Aí, olha, aqui no livro de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 22, do versículo 15 em diante, fala sobre a questão do tributo. Aqui, os fariseus vão perguntar para Jesus: mas Jesus, é necessário dar dinheiro mesmo para eles? E Jesus fala: dai a César o que é de César. Está aqui, ó, do versículo 15 em diante, quem quiser ler, Mateus 22. Então, aí muitas vezes fala assim: mas será que tem que fazer? Nós não estamos no tempo da graça, Jesus. O Moisés já passou, já foi o tempo de Moisés. Mas Jesus não veio aqui para envergonhar Moisés. Jesus veio aqui cumprir a obra do Senhor, mas o que Moisés fez no passado foi Deus que ordenou. Tanto que lá no livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 11 em diante, fala também sobre o imposto que Deus manda as pessoas darem aquele dinheiro para ajudar na obra do Senhor também. Uma certa porcentagem. Não o mais rico e o mais pobre dá cada um valor, não. A porcentagem certa. Cada um da forma, o Senhor colocou aqui, olha, Moisés escreveu aqui, ordenadamente, a quantia que cada um teria que dar para ajudar na casa do Senhor. Então, era lei antigamente, hoje nós vivemos pela graça voluntariamente. Mas é necessário, tudo que nós vamos fazer hoje em dia, nós precisamos ter dinheiro. Porque eu me lembro da época que meu esposo não conhecia Jesus ainda, ele falava assim, eu falava sobre o dízimo, né, eu servia ao Senhor, falava sobre oferta, algum assunto assim, e ele falava assim, eu quero ver se eu não trabalhar, quem é que vai pagar as contas? Aí, falava bravo, né? E eu não tinha muitos argumentos, porque eu não conhecia muito, né, a palavra do Senhor. Mas hoje em dia eu sei, se Deus não te der saúde para você trabalhar e não te der o seu salário, como que você vai fazer alguma coisa nessa vida? Nós precisamos de todas as coisas aqui na terra enquanto nós estamos na terra. E voluntariamente, se a gente ajudar a obra do Senhor, o Senhor não vai nos deixar faltar nada. O Senhor não nos deixa faltar nada. O Senhor nos honra. Quanto mais, a palavra do Senhor diz para a gente semear, para a gente plantar. Quanto mais a gente planta, a gente colhe. Se a gente vai à casa do Senhor e a gente se sente bem, feliz, satisfeito, daquele lugar arejado, aquela água fresquinha para a gente tomar, aquele lugar limpinho, aquelas pessoas que nos tratam bem, que nos aconselham, que oram por nós, por que nós não vamos ofertar voluntariamente, já que nós temos? Voluntariamente nós não precisamos dar aquilo que nós não temos, que não podemos. Não, isso não é certo, realmente não é certo. Mas como Jesus falou, dai a César o que é de César. E se você sente no seu coração de dar um pouquinho a mais, se você quer, se você pode, não é obrigado, mas se você quer e você pode, você faça isso. Na época do rei Salomão, que o rei Salomão reinava, ele recebia muitas ofertas, por isso que o reinado dele foi riquíssimo. Ele tomava o seu vinho no copo de ouro, taças de ouro. Então, naquela época as pessoas se voluntariavam grandemente para ajudar, porque o Senhor tocava no coração das pessoas. E hoje em dia também o Senhor toca no coração de cada um de nós. Nós não damos nenhum dinheiro na igreja por obrigação.
Nós damos porque nós achamos que está certo, nós vemos que a palavra do Senhor diz o que é certo e o que não é. Amém, família? Não vamos chegar na casa do Senhor de mãos vazias, porque a gente não sai da casa do Senhor de mãos vazias. Muito pelo contrário, a gente sai de coração cheio. A gente sai com a alma lavada. A gente adora ao Senhor em espírito e em verdade, a gente se sente feliz, a gente tem aquele momento de alegria, de paz, de tranquilidade que o Senhor nos proporciona. E Ele não cobra nada. Ele faz isso porque Ele nos ama. E nós podemos proporcionar essa alegria para outras pessoas, nos voluntariando e ofertando na casa do Senhor. Porque as outras pessoas também que não teriam essas condições de ofertar como nós teríamos, essas pessoas vão sair de lá também alegres e felizes. Enquanto as pessoas não têm, as pessoas não doam. Mas quando as pessoas têm, as pessoas doam também. Eu nem falei sobre as cestas básicas, sobre ajudar o pai de família a comprar o gás, a pagar uma luz, a pagar o aluguel. Eu nem falei sobre isso. É muito dinheiro que a gente precisa realmente, mas a gente tem porque Deus nos dá. Deus nos dá condições de ter esse dinheiro. E Deus nos dá condições de semear, de ofertar. Então que nós viemos a fazer isso voluntariamente, como está escrito aqui na palavra do Senhor. Obedecer todos os mandamentos, inclusive esse mandamento, do dízimo, que eu não vou falar sobre o dízimo hoje especificamente, estou falando mais sobre as ofertas. Mas vamos fazer voluntariamente, com alegria, ofertar com alegria na casa do Senhor, porque se a gente não usufruir, e olha que a gente usufrui, viu? Mas se a gente não usufruir, outras pessoas poderão ser beneficiadas com isso. E é a vontade do Senhor beneficiar todos nós. Amém? Amém, família? Bom dia, família.